viu e apareceu na parte traseira da aldeia, de uma árvore que pairava sobre a paliçada. Ele olhou para a rua, onde viu os preparativos em andamento, o que sua experiência lhe indicou a aproximação de um daqueles banquetes assustadores, cuja peça de resistência é a carne humana. Um dos principais divertimentos de Tarzan era provocando os negros. Ele percebe um prazer mais intenso ao irritá-los e aterrorizá-los do que em qualquer outra fonte de entretenimento que a sombria selva oferecia. Privá-los de sua refeição de alguma forma que causasse terror em seus corações lhe dava o maior prazer, e assim ele vasculhava a aldeia com os olhos em busca de alguma indicação sobre o paradeiro do prisioneiro. Sua visão estava limitada pela densa folhagem da árvore em que se encontrava, e, para obter uma visão melhor, ele subiu mais alto e se moveu com cautela sobre um galho estreito. Tarzan dos macacos possuía uma habilidade com a madeira quase maravilhosa, mas mesmo os sentidos maravilhosos de Tarzan não eram infalíveis. O galho pelo qual ele avançava a partir do tronco não era menor do que muitos que haviam sustentado seu peso em inúmeras outras ocasiões. Exteriormente, parecia forte e saudável, e estava com folhagem completa. Nem Tarzan poderia saber que, próximo ao tronco, um inseto roedor havia consumido metade do cerne da madeira sólida sob a casca, e assim, quando ele alcançou um ponto bem distante no galho, ele se quebrou próximo ao tronco da árvore sem aviso. Abaixo dele não havia galhos maiores aos quais pudesse se agarrar e, ao se lançar para baixo, seu pé prendeu-se em uma trepadeira em forma de laço, fazendo-o virar completamente e pousar de costas no meio da rua da aldeia. Ao som do galho se quebrando e do copo caindo através dos ramos, os negros assustados correram para suas casas em busca de armas, e quando os mais corajosos deles surgiram, viram a forma imóvel de um homem branco quase nu deitado onde havia caído. Encorajados pelo fato de que ele não se mexia, eles se aproximaram mais, e quando seus olhos não encontraram sinais de outros da sua espécie na árvore, avançaram até que uma dúzia de guerreiros estivesse ao redor dele com lanças prontas. No começo, eles pensaram que a queda o havia matado, mas, ao examiná-lo mais de perto, descobriram que o homem estava apenas atordoado. Um dos guerreiros queria cravar uma lança em seu coração, mas Numabo, o chefe, não permitiu. Amarrem-no, disse ele, vamos nos alimentar bem esta noite. E então eles amarraram suas mãos e pés com tiras de intestino e o levaram para a cabana, onde o tenente Harold Percy Smithfield aguardava seu destino. O inglês também havia sido amarrado de mãos e pés nesta altura, por medo de que, no último momento, pudesse escapar e privá-los de seu banquete. Uma grande multidão de nativos estava reunida em torno da cabana tentando vislumbrar o novo prisioneiro, mas Numabo reforçou a guarda na entrada com medo de que alguns de seu povo, na exuberância de sua alegria selvagem, pudessem privar os outros dos prazeres da dança da morte que precederia o assassinato das vítimas. O jovem inglês tinha ouvido o som do corpo de Tarzan caindo através da árvore até o chão e a comoção na aldeia que se seguiu imediatamente, e agora, enquanto estava encostado na parede da cabana, olhava para o companheiro prisioneiro que os negros carregavam e deitavam no chão com sentimentos mistos de surpresa e compaixão. Ele percebeu que nunca tinha visto um exemplar de masculinidade mais perfeito do que a figura inconsciente diante dele, e se perguntava a quais circunstâncias tristes o homem devia sua captura. Era evidente que o novo prisioneiro era tão selvagem quanto seus captores. Se roupas e armas fossem um critério para julgar, ainda assim, também era igualmente evidente que ele era um homem branco, por sua cabeça bem formada e traços impecáveis, que não eram daqueles infelizes que tantas vezes recorrem à selvageria mesmo no coração das comunidades civilizadas. Enquanto observava o homem, ele percebeu que suas pálpebras estavam se movendo. Lentamente, elas se abriram e um par de olhos cinzentos olhou ao redor de forma vazia. Com o retorno da consciência, os olhos assumiram sua expressão natural de inteligência aguçada, e um momento depois, com um esforço, o prisioneiro rolou para o lado e se sentou. Ele estava de frente para o inglês e, ao notar os tornozelos amarrados e os braços firmemente presos nas costas do outro, um sorriso lento iluminou seus traços. Esta noite eles vão encher a barriga, disse ele. O inglês sorriu. Pelo alvoroço que fizeram, disse, os mendigos devem estar famintos. Quase me devoraram vivo quando me trouxeram. Como conseguiram você? Tarzan encolheu os ombros com pesar. Foi culpa minha, respondeu ele. Mereço ser comido. Eu me arrastei por um galho que não suportava meu peso, e quando quebrou, em vez de cair de pé, prendi meu pé em um suporte e caí de cabeça. Caso contrário, eles não teriam me levado vivo. Não há escapatória? Perguntou o inglês. Eu já escapei deles antes, respondeu Tarzan, e já vi outros escaparem. Vi um homem levado para longe da estaca depois que uma dúzia de ataques de lança haviam perfurado seu corpo e o fogo havia sido aceso aos seus pés. O tenente Smithfield estremeceu. Deus! Exclamou. Espero não ter que enfrentar isso. Acredito que poderia suportar qualquer coisa,
exceto a ideia do fogo. Eu odiaria, como o diabo, entrar em pânico antes dos demônios no último momento. Não se preocupe, disse Tarzan. Não dura muito e você não vai entrar em pânico. Na verdade, não é nem metade do que parece. Há apenas um breve período de dor antes de perder a consciência. Eu já vi isso muitas vezes. É uma boa maneira de partir, como qualquer outra. Nós temos que morrer um dia. Que diferença faz se é hoje à noite, amanhã à noite ou daqui a um ano, contanto que tenhamos vivido, e eu vivi. Sua filosofia pode até estar certa, meu caro, disse o jovem tenente, mas não posso dizer que seja exatamente satisfatória. Tarzan riu. Volte para cá, disse ele, onde eu possa alcançar suas amarras com meus dentes. O inglês fez o que lhe foi ordenado e logo Tarzan estava trabalhando nas tiras com seus fortes dentes brancos. Ele sentiu que elas cederam lentamente sob seus esforços. Em outro momento elas se soltariam, e então seria uma coisa relativamente simples para o inglês remover as amarras restantes de Tarzan e de si mesmo. Foi então que um dos guardas entrou na cabana. Num instante, ele viu o que o novo prisioneiro estava fazendo, e erguendo sua lança, desferiu um golpe cruel na cabeça do homem macaco com o cabo da arma. Em seguida, chamou os outros guardas e, juntos, atacaram os infelizes, chutando e espancando-os sem piedade, depois dos quais amarraram o inglês de forma mais segura do que antes e prenderam ambos os homens firmemente em lados opostos da cabana. Quando eles se foram, Tarzan olhou para seu companheiro no sofrimento. Enquanto houver vida, disse ele, há esperança, mas sorriu ao proferir a antiga verdade. O tenente Harold Percy Smithfield retribuiu o sorriso. Acho, disse ele, que estamos ficando sem âmbito. Deve estar quase na hora do jantar agora. Zuteg caçava sozinho, longe do equilíbrio da tribo de Goula. O grande macaco, Zuteg, pescoço grande, era um jovem touro, mas recém-chegado à maturidade. Ele era grande, poderoso e feroz e, ao mesmo tempo, muito acima da média de sua espécie em inteligência, como indicava sua testa mais cheia e menos retraída. Goulot havia nesse jovem macaco um possível concorrente pelos louros de sua realeza, e, consequentemente, o velho touro olhava para Zuteg com ciúme e desagrado. Foi talvez por essa razão, tanto quanto por outras, que Zuteg caçava tão frequentemente sozinho, mas era sua total ausência de medo que lhe permitia se afastar muito da proteção que os números proporcionavam aos grandes macacos. Um dos resultados desse hábito foi uma grande capacidade de engenhosidade, que o fazia crescer constantemente em inteligência e poderes de observação. Hoje ele tinha estado caçando em direção ao sul e estava retornando ao longo do rio por um caminho que costumava seguir porque passava pela aldeia dos Gomangani, cujas ações estranhas e quase parecidas com as de macacos e os modos peculiares de vida despertavam seu interesse e curiosidade. Como fizera em outras ocasiões, ele se posicionou em uma árvore de onde podia observar o interior da aldeia e ver os negros em suas ocupações na rua abaixo. Zuteg mal havia se estabelecido em sua árvore quando, junto com os negros, ficou assustado com o estrondo do corpo de Tarzan caindo dos galhos de outro gigante da selva até o chão dentro da paliçada. Ele viu os negros se reunirem em torno da forma prostrada e depois carregá-la para dentro da cabana, e uma vez que ele se ergueu à sua altura total no galho onde estava agachado e levantou o rosto para o céu para soltar um protesto selvagem e um desafio, pois havia reconhecido no Tarmangani de pele morena o estranho macaco branco que havia aparecido entre eles uma ou duas noites antes em meio ao seu dundum, e que ao dominar tão facilmente o maior deles, havia conquistado o respeito e a admiração selvagem desse jovem e feroz touro. Mas a ferocidade de Zuteg era temperada por certa astúcia e cautela nativas. Antes que ele pudesse manifestar sua protesto, formou-se em sua mente o pensamento de que gostaria de salvar aquele maravilhoso macaco branco do inimigo comum, os Gomangani. E assim ele não lançou nenhum desafio, determinando sabiamente que mais poderia ser alcançado com segredo e furtividade do que com força muscular e presas. A princípio ele pensou em entrar na aldeia sozinho e levar embora o Tarmangani, mas, ao ver como os guerreiros eram numerosos e que vários se sentavam diretamente diante da entrada da toca para a qual o prisioneiro havia sido levado, ocorreu-lhe que aquele era um trabalho para muitos, e não para um só, e assim, tão silenciosamente quanto havia chegado, ele se retirou pela folhagem em direção ao norte. A tribo ainda estava vagando pela clareira, onde ficava a cabana que Tarzan e Berta Kircher haviam construído. Alguns procuravam comida distretamente logo na borda da floresta, enquanto outros se agachavam na sombra das árvores dentro da clareira. A garota havia saído da cabana, com as lágrimas secas, e estava olhando ansiosamente para o sul, para a selva onde Tarzan havia desaparecido. Ocasionalmente, lançava olhares desconfiados na direção dos enormes antropóides peludos ao seu redor. Como seria fácil para uma daquelas grandes bestas entrar no boma e matá-la? Quão indefesa ela estava, mesmo com a lança que o homem branco lhe deixará,
Percebeu ao observar pela milésima vez os ombros maciços, os pescoços de touro, e os grandes músculos deslizando com tanta facilidade sob os corpos brilhantes. Nunca, pensou ela, tivera visto tais personificações de poder bruto como eram representadas por esses poderosos touros. Aquelas mãos enormes quebrariam sua lança inútil como ela poderia quebrar um palito de fósforo ao meio, enquanto o menor golpe delas poderia esmagá-la até a inconsciência e a morte. Foi enquanto ela estava ocupada com esses pensamentos deprimentes que de repente caiu na clareira, vindo das árvores ao sul, a figura de um jovem touro poderoso. Naquela época, todos os macacos pareciam muito semelhantes para Beta Kircher. Nem foi só algum tempo depois que ela percebeu que cada um diferia dos outros em características individuais de rosto e corpo, assim como os indivíduos das raças humanas. Ainda assim, mesmo então, ela não pôde deixar de notar a força e a agilidade maravilhosas dessa grande fera, e à medida que ele se aproximava, ela até se encontrou admirando o brilho de sua pelagem pesada, preta, com reflexos prateados. Era evidente que o recém-chegado estava cheio de uma excitação contida. Sua postura e comportamento proclamavam isso até de longe, e a garota não era a única a notar, pois, ao vê-lo se aproximar, muitos dos macacos se levantaram e avançaram para encontrá-lo, eriçando-se e rosnando, como é seu costume. Golot estava entre esses últimos, e avançou rigidamente, com os pelos do pescoço e da coluna eriçados, emitindo rosnados baixos e mostrando seus dentes de luta, pois quem poderia dizer se Zuteg vinha em paz ou não? O velho rei já tinha visto outros jovens macacos chegarem assim em seu tempo, cheios de uma resolução súbita de arrancar a liderança de seu chefe. Ele tinha visto touros prestes a enlouquecer correrem subitamente da selva sobre os membros da tribo, e assim Golot não quis correr risco. Se Zuteg tivesse chegado preguiçosamente, alimentando-se enquanto vinha, ele poderia ter entrado na tribo sem despertar atenção ou suspeita, mas quando alguém chega assim precipitadamente, evidentemente transbordando de alguma emoção fora do comum, todos os macacos devem ficar atentos. Houve uma certa quantidade de círculos preliminares, rosnados e cheiros, pernas rígidas e pelos arrepiados, antes que cada lado descobrisse que o outro não tinha intenção de iniciar um ataque. E então Zuteg contou a Golot o que havia visto entre os esconderijos dos Gomangani. Golot resmungou de desgosto e virou-se. Que o macaco branco cuide de si mesmo, disse ele. Ele é um grande macaco, disse Zuteg. Ele veio viver em paz com a tribo de Golot. Vamos salvá-lo dos Gomangani. Golot resmungou novamente e continuou a se afastar. Zuteg irá sozinho e vai buscá-lo, gritou o jovem macaco. Se Golot tem medo dos Gomangani. O rei macaco se virou com raiva, rosnando alto e batendo no peito. Golot não tem medo, gritou ele. Mas ele não irá, pois o macaco branco não é de sua tribo. Vá você mesmo e leve a fêmea do Starmangani com você se quiser tanto salvar o macaco branco. Zuteg irá, respondeu o touro mais jovem. E ele levará a fêmea do Starmangani e todos os touros de Golot que não são covardes. E ao dizer isso, lançou um olhar indagador aos outros macacos. Quem irá com Zuteg lutar contra os Gomangani e trazer nosso irmão de volta? Exigiu ele. 8 touros jovens, no auge de sua força, avançaram para o lado de Zuteg, mas os touros velhos, com o conservadorismo e cautela de muitos anos sobre seus ombros grisalhos, balançaram a cabeça e se afastaram cambaleando atrás de Golot. Bom, gritou Zuteg, não queremos velhas conosco para lutar contra os Gomangani, pois esse é trabalho para os guerreiros da tribo. Os touros velhos não deram atenção às suas palavras vaidosas, mas os 8 que se voluntariaram para acompanhá-lo estavam cheios de orgulho, de modo que ficaram ao redor batendo no peito, exibindo os dentes e gritando seu horrível desafio até que a selva reverbera-se com aquele som terrível. Todo esse tempo Berta Kircher foi uma espectadora aterrorizada e de olhos arregalados do que, como ela pensava, só poderia terminar em uma batalha terrível entre essas bestas horríveis. E quando Zuteg e seus seguidores começaram a gritar seu temível desafio, a garota se viu tremendo de medo, pois de todos os sons da selva, não há nenhum mais impressionante do que o do grande macaco búfalo quando ele lança seu desafio ou solta seu grito de vitória. Se ela já estava aterrorizada antes, agora estava quase paralisada de medo ao ver Zuteg e seus macacos se virarem em direção ao Alboma e se aproximarem dela. Com a agilidade de um gato, Zuteg saltou completamente sobre o muro de proteção e ficou diante dela. Valentemente, ela segurou sua lança à sua frente, apontando-a para o peito dele. Ele começou a tagarelar e gesticular, e mesmo com seu conhecimento limitado sobre os modos dos antropoides, ela percebeu que ele não estava ameaçando-a, pois havia pouca ou nenhuma exibição de presas de combate, e toda a sua expressão e postura eram de alguém tentando explicar um problema complicado ou defender uma causa justa. Finalmente, ele ficou evidentemente impaciente, pois com um golpe de uma grande pata, derrubou a lança de sua mão. Aproximando-se, segurou seu braço,
mas não de maneira brusca. Ela encolheu-se de terror. No entanto, algum sentimento dentro dela parecia tentar assegurar que ela não estava em perigo por causa daquela grande fera. Zuteg tagarelava alto, vez após vez apontando para a selva em direção ao sul e se movendo em direção ao Boma, puxando a garota com ele. Ele parecia quase frenético em seus esforços para explicar algo a ela. Ele apontava para o Boma, para ela mesma e depois para a floresta, e então, finalmente, como se por uma súbita inspiração, abaixou-se, agarrando a lança, tocou repetidamente nela com o dedo indicador e invamente apontou para o sul. De repente, surgiu para a garota a compreensão de que o macaco estava tentando explicar de alguma forma estava relacionado ao homem branco cuja propriedade eles pensavam que ela era. Possivelmente seu sombrio protetor estava em apuros e, com esse pensamento firmemente estabelecido, ela não se conteve mais, mas começou a avançar como se fosse acompanhar o jovem touro. No ponto no Boma onde Tarzan havia bloqueado a entrada, ela começou a afastar os arbustos espinhosos. Quando Zuteg viu o que ela estava fazendo, ele se juntou a ela para ajudá-la, de modo que, em pouco tempo, eles abriram uma passagem pelo Boma através da qual ela passou com o grande macaco. Imediatamente Zuteg e seus 8 macacos partiram rapidamente em direção à selva, tão rapidamente que Berta Kircher teria que correr a toda velocidade para acompanhá-los. Ela percebeu que não conseguia fazer isso, e por isso, foi forçada a ficar para trás, para grande desgosto de Zuteg, que ficava constantemente correndo de volta e a instando a ir mais rápido. Em um momento, ele a segurou pelo braço e tentou puxá-la. Seus protestos foram em vão, pois a fera não podia saber que eram protestos, nem desistiu até que ela prendeu o pé em algumas ervas entrelaçadas e caiu no chão. Então, de fato, Zuteg ficou furioso e rosnou horrivelmente. Seus macacos estavam esperando na beira da floresta para ele os liderar. De repente, ele percebeu que aquela pobre e fraca ela não conseguia acompanhar o ritmo deles e que, se eles viajassem no seu passo lento, poderiam chegar tarde demais para prestar ajuda aos Tarmangali. E assim, sem mais delongas, o gigante antropóide levantou Berta Kircher do chão e a colocou em suas costas. Seus braços estavam em torno de seu pescoço, e nessa posição, ele segurou seus pulsos com uma grande pata, de modo que ela não pudesse cair, e começou a caminhar rapidamente para alcançar seus companheiros. Vestida como estava com calças de montaria, sem saias que pudessem prender-se ou se enroscar nos arbustos que passavam, ela logo descobriu que podia agarrar-se firmemente às costas do poderoso touro, e quando um momento depois ele subiu aos galhos mais baixos das árvores, ela fechou os olhos e se agarrou a ele aterrorizada, temendo ser precipitada ao chão abaixo. Aquela jornada pela floresta primitiva com os 9 grandes macacos permanecerá na memória de Berta Kircher pelo resto de sua vida, tão nitidamente delineada quanto no momento em que aconteceu. Tendo passado a primeira onda esmagadora de medo, ela finalmente conseguiu abrir os olhos e observar seu entorno com maior interesse, e logo a sensação de terror lentamente a abandonou, sendo substituída por uma de segurança relativa ao ver a facilidade e a confiança com que esses grandes animais se deslocavam entre as árvores, e mais tarde sua admiração pelo jovem touro aumentou ao se tornar evidente que, mesmo carregando seu peso adicional, ele se movia mais rapidamente sem sinais maiores de cansaço do que seus companheiros sem carga. Zuteg não parou uma única vez até chegar a uma parada entre os galhos de uma árvore a pouca distância da aldeia nativa. Eles podiam ouvir os sons da vida dentro da paliçada, o riso e o grito dos negros, e o latido dos cães, e através da folhagem a garota conseguia vislumbrar a aldeia da qual havia escapado tão recentemente. Ela estremeceu ao pensar na possibilidade de ter que retornar a ela e de uma possível captura, e se perguntou por que Zuteg a havia trazido ali. Agora os macacos avançaram novamente, lentamente e com grande cautela, movendo-se tão silenciosamente entre as árvores quanto os próprios esquilos, até chegarem a um ponto de onde podiam facilmente olhar por cima da paliçada e da rua da aldeia abaixo. Zuteg agachou-se sobre um grande galho próximo ao tronco da árvore, e ao soltar os braços da garota de seu pescoço, indicou que ela deveria encontrar um ponto de apoio sozinha. Quando ela o fez, ele se voltou para ela e apontou repetidamente para a porta aberta de uma cabana do outro lado da rua abaixo deles. Por meio de vários gestos, parecia estar tentando lhe explicar algo, e finalmente ela captou a essência de sua ideia que seu homem branco estava preso lá. Abaixo deles estava o telhado de uma cabana, no qual ela viu que poderia descer facilmente, mas o que poderia fazer depois de entrar na vila estava além de sua compreensão. A escuridão já caía e as fogueiras sob as panelas haviam sido acesas. A garota viu a estaca na rua da vila e as pilhas de maricones ao redor, e, apavorada, de repente percebeu o presságio dessas preparações macabras. Ah, se ela tivesse algum tipo de arma que pudesse lhe dar ao menos uma leve esperança,
alguma pequena vantagem contra os negros. Então ela não hesitaria em se aventurar na vila na tentativa de salvar o homem que, em 3 ocasiões diferentes, a salvou. Ela sabia que ele a odiava, e ainda assim, forte em seu peito ardia o senso de sua obrigação para com ele. Ela não conseguia compreendê-lo. Nunca em sua vida ela tinha visto um homem ao mesmo tempo tão paradoxal e confiável. Em muitos de seus modos, ele era mais selvagem do que as feras com as quais convivia. No entanto, por outro lado, era tão cavalheiresco quanto um cavaleiro do passado. Por vários dias ela havia se perdido com ele na selva, totalmente à sua mercê, e ainda assim, ela havia passado a confiar tão implicitamente em sua honra que qualquer medo que tivesse dele estava desaparecendo rapidamente. Por outro lado, o fato de ele poder ser horrivelmente cruel ficou evidente para ela pelo fato de que ele estava planejando deixá-la sozinha em meio aos perigos terríveis que ameaçavam dia e noite. Zuteg aparentemente estava esperando que a escuridão caísse antes de concretizar quaisquer planos que tinham amadurecido em seu pequeno cérebro selvagem, pois ele e seus companheiros sentavam-se silenciosamente na árvore ao redor dela, observando os preparativos dos negros. Logo, tornou-se evidente que alguma altercação havia surgido entre os negros, pois uma vintena ou mais deles se reunia em torno de quem parecia ser o chefe, e todos falavam e gesticulavam intensamente. A discussão durou cerca de 5 ou 10 minutos quando, de repente, o pequeno grupo se dispersou e 2 guerreiros correram para o lado oposto da vila, de onde logo retornaram com uma grande estaca que logo colocaram ao lado da que já estava no lugar. A garota se perguntou qual poderia ser o propósito do segundo estaca, e também não precisou esperar muito por uma explicação. Já estava bastante escuro nessa hora, a aldeia sendo iluminada pelo brilho intermitente de muitas fogueiras, e agora ela viu vários guerreiros se aproximarem e entrarem na cabana que Zuteg estava observando. Um momento depois, eles reapareceram, arrastando entre si 2 cativos, um dos quais a garota imediatamente reconheceu como seu protetor e o outro como um inglês em uniforme de aviador. Esta, então, é a razão dos 2 estacas. Levantando-se rapidamente, ela colocou uma mão no ombro de Zuteg e apontou para a vila abaixo. Venha, disse ela, como se estivesse falando com alguém de sua própria espécie, e com a palavra ela balançou-se levemente para o telhado da cabana abaixo. De lá para o chão era apenas uma queda curta, e um momento depois, ela estava circulando a cabana pelo lado mais distante das fogueiras, permanecendo nas sombras densas, onde havia pouca chance de ser descoberta. Ela se virou uma vez para ver que Zuteg estava diretamente atrás dela e podia ver seu enorme corpo surgindo na escuridão, enquanto além dele estava outro de seus 8. Sem dúvida, todos eles a haviam seguido, e esse fato lhe dava uma sensação maior de segurança e esperança do que ela jamais havia experimentado antes. Parando ao lado da cabana próxima à rua, ela espiou cautelosamente pela esquina. A poucos centímetros dela estava a porta aberta da construção, e além, mais adiante pela rua da vila, os negros se aglomeravam em torno dos prisioneiros, que já estavam sendo amarrados aos estacas. Todos os olhos estavam voltados para as vítimas, e havia apenas a mínima chance de que ela e seus companheiros fossem descobertos até estarem próximos dos negros. No entanto, ela desejava poder ter algum tipo de arma para liderar o ataque, pois, é claro, não podia saber com certeza se os grandes macacos a seguiram ou não. Esperando que ela pudesse encontrar algo dentro da cabana, ela deslizou rapidamente pela esquina e entrou na porta, e atrás dela, um por um, vieram os 9 touros. Procurando rapidamente pelo interior, ela logo descobriu uma lança, e, armada com ela, aproximou-se novamente da entrada. Tarzan, o homem macaco, e o tenente Harold Percy Mitchell estavam firmemente amarrados aos seus respectivos estacas. Nenhum deles havia falado por algum tempo. O inglês virou a cabeça para poder ver seu companheiro no sofrimento. Tarzan permanece ereto contra sua estaca. Seu rosto não mostrava nenhuma expressão no que dizia respeito ao medo ou à raiva. Sua aparência transmitia indiferença entediada, embora ambos soubessem que estavam prestes a ser torturados. Adeus, meu velho, sussurrou o jovem tenente. Tarzan voltou os olhos na direção do outro e sorriu. Adeus, disse ele, se você quer terminar logo, inale a fumaça e as chamas o mais rápido que puder. Obrigado, respondeu o aviador e, embora tenha feito uma careta, endireitou-se bem e alinhou os ombros. As mulheres e crianças haviam se sentado em um amplo círculo ao redor das vítimas, enquanto os guerreiros, grotescamente pintados, iam se formando lentamente para começar a dança da morte. Invamente Tarzan se voltou para seu companheiro. Se você quiser estragar a diversão deles, disse, não faça qualquer escândalo. Não importa o quanto sofra. Se conseguir continuar até o fim sem mudar a expressão do rosto ou pronunciar uma única palavra, você os privará de todo o prazer desta parte do espetáculo. Adeus de novo e boa sorte. O jovem inglês não respondeu,
mas era evidente pelo aperto de sua mandíbula que os negros teriam pouco prazer com ele. Os guerreiros agora estavam circulando. Em breve, Numabo derramaria o primeiro sangue com sua lança afiada, o que seria o sinal para o início da tortura, após a qual os feixes de madeira seriam acesos ao redor dos pés das vítimas. Cada vez mais perto e mais perto dançava o horrível chefe, seus dentes amarelos e afiados aparecendo à luz do fogo entre seus lábios grossos e vermelhos, agora dobrando-se, agora batendo furiosamente no chão, agora saltando no ar. Ele dançava passo a passo dentro do círculo que se estreitava, que em breve o colocaria ao alcance de sua lança para o banquete planejado. Finalmente, a lança alcançou e tocou o homem-macaco no peito, e quando se afastou, um pequeno filete de sangue escorreu pela pele lisa e marrom e quase simultaneamente surgiu, da periferia externa da plateia expectante, o grito de uma mulher que parecia ser um sinal para uma série de gritos horríveis, rosnados e latidos, e uma grande comoção daquele lado do círculo. As vítimas não podiam ver a causa da perturbação, mas Tarzan não precisava ver, pois reconhecia pelas vozes dos macacos a identidade dos intrusos. Ele apenas se perguntava o que os havia trazido e qual era o objetivo do ataque, pois não podia acreditar que tinham vindo para resgatá-lo. Numabo e seus guerreiros se afastaram rapidamente do círculo de sua dança para ver, avançando em direção a eles por entre as fileiras de seu povo gritando e apavorado, a própria garota branca que havia escapado deles algumas noites antes, e atrás dela, o que aos seus olhos surpresos parecia ser uma verdadeira horda de enormes e peludos homens da floresta, sobre os quais olhavam com considerável medo e admiração, desferindo golpes para a direita e para a esquerda com seus punhos pesados, rasgando com suas grandes presas, vinha Zuteg, o jovem touro, enquanto a seus calcanhares, imitando seu exemplo, avançavam seus horríveis macacos. Rapidamente, eles passaram pelos homens idosos e pelas mulheres e crianças, pois em linha reta em direção a Numabo e seus guerreiros, a garota os conduzia. Foi então que eles entraram ao alcance da visão de Tarzan e ele viu, com surpresa total, quem estava conduzindo os macacos para seu resgate. Azuteg! Ele gritou, ataque os grandes touros enquanto ela me solta, e para Berta Kircher, rápido, corte essas amarras. Os macacos cuidarão dos negros. Virando-se para fugir de seu avanço, a garota correu para o lado dele. Ela não tinha faca e as amarras estavam apertadas, mas trabalhou rápida e calmamente, enquanto Zuteg e seus macacos se aproximavam dos guerreiros. Conseguiu afrouxar as amarras de Tarzan o suficiente para permitir que ele libertasse suas próprias mãos, de modo que, em outro minuto, ele já estava livre. Agora, solte o inglês, ele gritou e, saltando à frente, correu para se juntar a Zuteg e seus companheiros em sua batalha contra os negros. Numabo e seus guerreiros, percebendo agora o número relativamente pequeno dos macacos contra eles, haviam feito uma resistência determinada e, com lanças e outras armas, estavam tentando vencer os invasores. 3 dos macacos já tinham caído, mortos ou gravemente feridos, quando Tarzan, percebendo que a batalha eventualmente iria desfavorável aos macacos, a menos que algum meio pudesse ser encontrado para quebrar a moral dos negros, procurou ao redor por algum meio de alcançar o resultado desejado, e de repente seus olhos se fixaram em várias armas que ele sabia que conseguiriam o efeito esperado. Um sorriso sombrio tocou seus lábios enquanto ele agarrava um recipiente de água fervente de uma das fogueiras e o lançava diretamente no rosto dos guerreiros. Gritando de terror e dor, eles recuaram, embora Numabo os incentivasse a avançar. Mal o primeiro caldeirão de água fervente derramou seu conteúdo sobre eles quando Tarzan os inundou com um segundo, nem foi necessário um terceiro para fazê-los gritar em todas as direções até a segurança de suas cabanas. Quando Tarzan recuperou suas próprias armas, a moça já havia libertado o jovem inglês, e, com os 6 macacos restantes, os 3 europeus avançaram lentamente em direção ao portão da vila, o aviador armando-se com uma lança descartada por um dos guerreiros escaldados. Enquanto avançavam ansiosamente rumo à escuridão exterior, Numabo não conseguiu reunir os guerreiros agora totalmente aterrorizados e dolorosamente queimados, de modo que os resgatados e os resgatadores saíram da vila para a escuridão da selva sem mais interferências. Tarzan caminhava pela selva em silêncio. Ao seu lado andava Zuteg, o grande macaco, e atrás dele seguiam os antropoides sobreviventes, seguidos pela Fraulein Berta Kircher e pelo tenente Harold Percy Smith Oldwick, este último um inglês completamente surpreso e perplexo. Em toda a sua vida, Tarzan dos macacos havia sido obrigado a reconhecer apenas poucas obrigações. Ele conquistava seu caminho pelo seu mundo selvagem com a força de seus próprios músculos, a superior agudeza de seus 5 sentidos e seu poder dado por Deus de raciocinar. Nesta noite, a maior de todas as obrigações havia sido colocada sobre ele, sua vida havia sido salva por outro, e Tarzan balançou a cabeça e rosnou, pois havia sido salva por alguém que ele odiava acima de todos os outros.
Capítulo 11. Encontrando o avião. Tarzan dos macacos. Voltando de uma caçada bem-sucedida, com o corpo de Bara, o cervo, atravessado sobre um ombro marrom e liso, parou nos galhos de uma grande árvore à beira de uma clareira, e olhou tristemente para duas figuras caminhando do rio até a cabana secada pelo boma a uma curta distância. O homem macaco sacudiu sua cabeça desgrenhada e suspirou. Seus olhos vagaram para o oeste, seus pensamentos para a cabana distante perto do poto interior das grandes águas que lavavam a praia de sua infância para a cabana de seu pai há muito falecido, para a qual as lembranças e os tesouros de uma infância feliz o atraíam. Desde a perda de sua companheira, um grande anseio possuía de retornar aos lugares de sua juventude, à selva intocada onde ele havia vivido a vida que mais amava muito antes do homem ter invadido os limites de seu território selvagem. Lá ele esperava, em uma renovação da velha vida sob as antigas condições, encontrar alívio da tristeza. Talvez, alguma medida de esquecimento, mas a pequena cabana e o poto isolado ficavam a muitas longas e cansativas marchas de distância, e ele estava prejudicado pelo dever que sentia que devia às duas figuras que caminhavam na clareira à sua frente. Uma era um jovem com um uniforme gasto e esfarrapado da Força Aérea Real Britânica, e a outra, uma jovem nos restos ainda mais deploráveis do que um dia foram roupas elegantes de equitação. Um capricho do destino havia reunido esses três tipos radicalmente diferentes. Um era uma criatura selvagem, quase nua, metade homem, metade fera, outro um oficial do exército inglês, e a mulher, aquela que o homem macaco conhecia e odiava como espiã alemã. Como ele iria se livrar deles? Tarzan não podia imaginar, a menos que os acompanhasse na cansativa marcha de volta à costa leste, uma marcha que exigiria, mais uma vez, que ele refizesse o longo e penoso caminho que já havia percorrido em direção ao seu objetivo, mas o que mais poderia ser feito? Esses dois não tinham nem a força, nem a resistência, nem a habilidade na selva para acompanhá-lo através do desconhecido país a oeste, e ele também não os desejava com ele. O homem ele poderia tolerar, mas não conseguia nem considerar a presença da garota na cabana distante, que de certa forma se tornará sagrada para ele através de suas memórias, sem que um rosnado ou raiva surgissem em seus lábios. Restava, então, apenas um caminho, já que ele não podia abandoná-los. Ele deve avançar por marchas lentas e cansativas de volta à costa leste, ou pelo menos até o primeiro assentamento branco naquela direção. É verdade que ele tinha considerado deixar a garota ao seu destino, mas isso foi antes de ela ter sido decisiva para salvá-lo da tortura e da morte pelas mãos dos negros Vamabur. Ele se ressentia da obrigação que ela havia colocado sobre ele, mas não deixou de reconhecê-la, e ao observar os dois, a expressão pesarosa em seu rosto se suavizou com um sorriso ao pensar na impotência deles. Que coisa tão pequena, de fato, era o homem, quão mal preparado estava para combater as forças selvagens da natureza e da selva natural. Porque, até mesmo o pequeno Balu da tribo de Gola, o grande macaco, estava melhor adaptado para sobreviver do que estes, pois um Balu podia ao menos escapar das numerosas criaturas que ameaçavam sua existência, enquanto, com a possível exceção de Cota, a tartaruga, nenhum se movia tão lentamente quanto o homem indefeso e débil. Sem ele, esses dois sem dúvida morreriam de fome em meio à abundância, caso por algum milagre escapassem das outras forças de destruição que constantemente os ameaçavam. Naquela manhã, Tarzan havia trazido frutas, nozes e banana da terra, e agora estava trazendo-lhes a carne de sua caça, enquanto o melhor que eles podiam fazer era buscar água no rio. Mesmo agora, enquanto atravessavam a clareira em direção ao boma, eles estavam totalmente ignorantes da presença de Tarzan perto deles. Eles não sabiam que seus olhos atentos os observavam, nem que outros olhos menos amistosos os encaravam de um moita perto da entrada do boma. Eles não sabiam dessas coisas, mas Tarzan sabia. Da mesma forma que eles, ele não podia ver a criatura agachada na ocultação da folhagem, mas sabia que ela estava ali, o que era e quais eram suas intenções, precisamente como se estivesse deitada à vista de todo. Um leve movimento das folhas no topo de um único caule o havia informado da presença de uma criatura ali, pois o movimento não era aquele provocado pelo vento. Ele vinha da pressão na base do caule, que transmite um movimento diferente às folhas do que o vento passando entre elas, como qualquer um que tenha passado a vida na selva bem sabe. E o mesmo vento que passava pela folhagem do arbusto trouxe para as narinas sensíveis do homem macaco uma evidência incontestável do fato de que Cheta, a pantera, esperava ali pelos dois que retornavam do rio. Eles haviam percorrido metade da distância até a entrada do boma quando Tarzan chamou para parar. Eles olharam surpresos na direção de onde vinha a voz dele e o viram cair levemente no chão e avançar em direção a eles. Venham devagar até mim, ele os chamou. Não corram, pois se correrem, Cheta atacará. Eles fizeram como ele ordenara,
com os rostos cheios de admiração e questionamento. "O que quer dizer?" perguntou o jovem inglês. "Quem é Cheetah?" Mas, como resposta, o homem macaco lançou de repente a carcaça de Bara, o servo, ao chão e saltou rapidamente em direção a eles, com os olhos fixos em algo atrás deles, e então os dois se viraram e descobriram a identidade de Cheetah, pois atrás deles estava um felino de cara demoníaca avançando rapidamente. Cheetah, com raiva crescente e suspeita, viu o homem macaco saltar da árvore e se aproximar da presa. Suas experiências de vida, respaldadas pelo instinto, diziam-lhe que o Tarmangana estava prestes a roubar-lhe a caça. Como Cheetah estava com fome, ele não tinha a menor intenção de ser tão facilmente privado da carne que já considerava sua. A garota reprimiu um grito involuntário ao ver a proximidade da fúria dentada vindo em sua direção. Ela se encolheu próximo ao homem e agarrou-se a ele, e mesmo desamado e indefeso como estava, o inglês a empurrou para trás, protegendo-a com seu corpo, e ficou firme diante da investida da pantera. Tarzan notou o ato, embora acostumado como estivesse a atos de coragem. Sentiu uma emoção com a bravura desesperada e inútil do homem. A pantera em fúria moveu-se rapidamente, e a distância que separava o arbusto em que ele havia se escondido dos objetos de seu desejo não era grande. No tempo que se leva para ler compreensivamente uma dúzia de palavras, o felino de membros fortes poderia ter percorrido toda a distância e feito sua caça, ainda que, se Cheetah era rápido, rápido também era Tarzan. O tenente inglês viu o homem macaco passar por ele num lampejo como o vento. Ele viu o grande felino desviar em sua investida como se quisesse escapar do selvagem nu que corria para encontrá-lo, já que evidentemente era intenção de Cheetah fazer sua presa antes de tentar protegê-la de Tarzan. O tenente Smithfield viu essas coisas e então, com crescente espanto, viu o homem macaco desviar-se também e saltar sobre o gato malhado como um jogador de futebol salta sobre um corredor. Ele viu os braços fortes e marrons envolvendo o corpo do carnívoro, o braço esquerdo à frente do ombro esquerdo da fera e o braço direito atrás da sua pata dianteira direita, e com o impacto os dois rolando juntos repetidamente sobre a grama. Ele ouviu os rosnados e rugidos do combate bestial, e foi com uma sensação de não pouco horror que percebeu que os sons vindos da garganta humana do homem em luta mal podiam ser distinguidos daqueles da pantera. O primeiro choque momentâneo de terror passou, e a garota soltou o braço do inglês. "Não podemos fazer algo?" ela perguntou. "Não podemos ajudá-lo antes que a fera o mate." O inglês olhou para o chão procurando algum projétil com o qual atacar a pantera, e então a garota soltou uma exclamação e saiu correndo em direção à cabana. "Espere aí!" ela chamou por cima do ombro. "Vou buscar a lança que ele me deixou." Smithfield viu as garras arranhadoras da pantera procurando pela carne do homem, e o homem, por sua vez, tensionando todos os músculos e usando todos os artifícios para manter seu corpo fora do alcance delas. Os músculos de seus braços se enrijeceram sob o pelo marrom. As veias se destacavam em seu pescoço, e testa enquanto, com poder cada vez maior, ele se esforçava para espremer a vida do grande felino. Os dentes do homem macaco estavam cravados na nuca de Cheetah e agora ele conseguiu envolver o tronco da fera com suas pernas, que cruzou e trancou sob a barriga do gato. Pulando e rosnando, Cheetah buscava desalojar a presa do homem macaco sobre ele. Ele se atirou ao chão e rolou várias vezes. Ele se ergueu sobre as patas traseiras e se jogou para trás, mas a criatura selvagem sobre suas costas sempre se agarrava a ele com tenacidade, e os poderosos braços marrons apertavam cada vez mais seu peito. E então a garota, ofegante de sua corrida rápida, voltou com a lança curta que Tarzan havia deixado como sua única arma de proteção. Ela não esperou para entregá-la ao inglês, que correu para recebê-la, mas passou por ele e saltou para o corpo a corpo ao lado da massa rugindo e cambaleante de pelos amarelos e pele marrom lisa. Várias vezes ela tentou cravar a ponta na barriga do gato, mas em ambas as ocasiões o medo de colocar o homem macaco em perigo a fez desistir. Até que por fim os dois ficaram imóveis por um momento enquanto o carnívoro buscava um instante de descanso dos esforços extenuantes da batalha. E foi então que Berta Kircher pressionou a ponta da lança no flanco cor de bronze e a cravou profundamente no coração selvagem. Tarzan se ergueu do corpo morto de Cheetah e sacudiu-se à maneira das feras que estão totalmente cobertas de pelo. Como muitos outros de seus traços e maneirismos, isso era resultado do ambiente em vez de herança ou regressão, e mesmo que ele fosse exteriormente um homem, o inglês e a garota ficaram impressionados com a naturalidade do ato. Era como se numa, saindo de uma luta, tivesse se sacudido para ajeitar sua juba e pelagem amassadas, e ainda assim havia algo de estranhamente inquietante nisso, como havia acontecido quando os uivos selvagens e rosnados horríveis saíam daqueles lábios bem delineados. Tarzan olhou para a garota, com uma expressão de curiosidade no rosto. Mais uma vez ela o colocará em dívida com ela, e Tarzan dos macacos não desejava dever nada a uma espiã alemã. Ainda assim, em seu coração honesto,
Ele não podia deixar de admitir certa admiração pela coragem dela, uma característica que sempre impressionava muito o homem-macaco. Ele próprio a personificação da coragem. Aqui está a caça, disse ele, pegando a carcaça de Baradu do chão. Você vai querer cozinhar sua parte, presumo, mas Tarzan não estraga sua carne com fogo. Eles o seguiram até o boma, onde ele cortou vários pedaços de carne da carcaça para eles, mantendo uma peça para si mesmo. O jovem tenente preparou uma fogueira, e a garota presidiu os ritos culinários primitivos da refeição simples deles. Enquanto ela trabalhava um pouco afastada deles, o tenente e o homem símio a observavam. Ela é maravilhosa, não é? Murmurou Smith Oldvik. Ela é alemã e uma espiã, respondeu Tarzan. O inglês se virou rapidamente para ele. O que você quer dizer? Exclamou. Quero dizer o que digo, respondeu o homem símio. Ela é alemã e uma espiã. Eu não acredito, exclamou o aviador. Você não precisa, assegurou Tarzan. Para mim não importa no que você acredita. Eu a vi em conferência com o general Bosch, seu estado-maior, no acampamento perto de Taveta. Todos eles a conheciam e a chamavam pelo nome, e ela entregou um papel a ele. Da próxima vez que a vi, ela estava dentro das linhas britânicas disfarçada. Invamente a vi levando uma mensagem a um oficial alemão em Wilhelmstal. Ela é alemã e uma espiã, mas é uma mulher, e, portanto, não posso destruí-la. Você realmente acredita que o que está dizendo é verdade? Perguntou o jovem tenente. Meu Deus, não posso acreditar. Ela é tão doce, corajosa e boa. O homem macaco deu de ombro. Ela é corajosa, disse ele, mas mesmo Pamba, o rato, deve ter alguma qualidade boa, mas ela é o que eu disse a você. Portanto, eu a odeio e você deveria odiá-la. O tenente Harold Percy Smith Oldvik enterrou o rosto nas mãos. Deus me perdoe, disse ele finalmente. Não consigo odiá-la. O homem macaco lançou um olhar de desprezo ao seu companheiro e se levantou. Tarzan vai invamente caçar, disse ele. Vocês têm comida suficiente para 2 dias. Até lá, ele terá voltado. Os dois o observaram até que ele desapareceu entre a folhagem das árvores ao lado oposto da clareira. Quando ele se foi, a garota sentiu uma vaga sensação de apreensão que nunca experimentava quando Tarzan estava presente. As ameaças invisíveis que espreitavam na sombria selva pareciam mais reais e muito mais iminentes agora que o homem macaco não estava mais por perto. Enquanto ele estivera ali conversando com elas, a pequena cabana de palha e seu boma cercado de espinhos pareciam um lugar tão seguro quanto o mundo poderia oferecer. Ela desejava que ele tivesse ficado. 2 dias pareciam uma eternidade em contemplação, 2 dias de medo constante, 2 dias, em cada momento dos quais haveria perigo. Ela se voltou para sua companheira. Eu gostaria que ele tivesse ficado, ela disse. Eu sempre me sinto muito mais segura quando ele está por perto. Ele é muito sombrio e muito terrível, e ainda assim me sinto mais segura com ele do que com qualquer homem que eu já conheci. Parece que ele não gosta de mim, e no entanto, sei que ele não permitiria que nenhum mal me acontecesse. Eu não consigo entendê-lo. Eu também não o entendo, respondeu o inglês. Mas sei de uma coisa: nossa presença aqui está interferindo com seus planos. Ele gostaria de se livrar de nós, e meio que imagino que ele até espera, ao retornar, nos encontrar tendo sucumbido a algum dos perigos que sempre nos cercam nesta terra selvagem. Acho que deveríamos tentar voltar para os assentamentos brancos. Esse homem não quer que estejamos aqui, nem é razoável supor que poderíamos sobreviver por muito tempo em uma selva tão selvagem. Viajei e cacei em várias partes da África, mas nunca vi ou ouvi falar de um local tão invadido por feras selvagens e nativos perigosos. Se partirmos para a costa leste imediatamente, estaremos em pouco mais perigo do que aqui, e se pudéssemos sobreviver a um dia de marcha, acredito que encontraremos a forma de chegar à costa em algumas horas, pois meu avião ainda deve estar no mesmo lugar onde pousei pouco antes dos negros me capturarem. Claro que não há ninguém aqui que pudesse operá-lo, nem há motivo para terem destruído. De fato, os nativos ficariam tão temerosos e desconfiados de algo tão estranho e incompreensível que é bem provável que não ousassem se aproximar. Sim, deve estar onde eu o deixei e pronto para nos levar com segurança aos assentamentos. Mas não podemos partir, disse a garota, até que ele volte. Não poderíamos simplesmente ir embora sem agradecê-lo ou nos despedirmos. Estamos sob obrigações demais com ele. O homem olhou para ela em silêncio por um momento. Perguntou-se se ela sabia como Tarzan se sentia em relação a ela e então começou ele mesmo a especular sobre a veracidade das acusações do homem macaco. Quanto mais olhava para a garota, mais difícil lhe parecia aceitar a ideia de que ela fosse uma espiã inimiga. Estava prestes a perguntar diretamente, mas não conseguiu trazer coragem para fazê-lo, decidindo finalmente esperar que o tempo e um conhecimento mais longo revelassem a verdade ou falsidade da acusação. Eu acredito, disse ele como se não houvesse havido nenhuma pausa na conversa deles,
que o homem ficaria mais do que feliz em nos ver embora quando ele retornar. Não é necessário colocar nossas vidas em risco por mais 2 dias apenas para que possamos agradecê-lo, por mais que apreciemos os serviços que ele nos prestou. Você já equilibrou mais do que suas obrigações para com ele e, pelo que ele me contou, sinto que você, especialmente, não deveria permanecer aqui por mais tempo. A garota olhou para ele com espanto. O que você quer dizer? Perguntou. Não gosto de contar, disse o inglês, mexendo nervosamente na grama com a ponta de um pedaço de pau. Mas você tem minha palavra de que ele preferiria que você não estivesse aqui. Diga-me o que ele disse, insistiu ela. Tenho o direito de saber. O tenente Smith endireitou os ombros e ergueu os olhos para os da garota. Ele disse que te odiava, disse ele abruptamente. Ele só te ajudou por um senso de dever, porque você é uma mulher. A garota empalideceu e depois corou. Estarei pronta para ir, disse ela. Em apenas um momento. É melhor pegarmos um pouco dessa carne conosco. Não se sabe quando poderemos conseguir mais. E assim os dois seguiram rio abaixo em direção ao sul. O homem carregava a pequena lança que Tarzan havia deixado com a garota, enquanto ela estava completamente desarmada, exceto por um pedaço de pau que havia pegado entre aqueles deixados após a construção da cabana. Antes de partirem, ela insistiu que o homem deixasse uma nota para Tarzan, agradecendo por cuidar deles e despedindo-se dele. Eles deixaram a nota preso à parede interna da cabana com um pequeno pedaço de madeira. Era necessário que eles estivessem constantemente em alerta, já que nunca sabiam o que poderia surgir a cada curva da trilha sinuosa na selva ou o que poderia estar escondido nos arbustos emaranhados dos lados. Havia também o perigo sempre presente de encontrar alguns dos guerreiros negros de Numabo, e como a aldeia ficava diretamente em sua linha de marcha, era necessário fazer um desvio amplo antes de alcançá-la, a fim de contorná-la sem serem descobertos. Não tenho tanto medo dos negros nativos, disse a garota, quanto tenho de Uzanga e seu povo. Ele e seus homens eram todos ligados a um regimento nativo alemão. Eles me trouxeram consigo quando desertaram, seja com a intenção de me manter como resgate, seja de me vender para o harém de algum dos sultões negros do norte. Uzanga é muito mais temível que Numabo, pois teve a vantagem de treinamento militar europeu e está armado com armas e munições mais ou menos modernas. É sorte para mim, comentou o inglês, que tenha sido ignorante Numabo a me descobrir e capturar, em vez do experiente Uzanga. Ele sentiria menos medo da gigantesca máquina voadora e saberia muito bem como destruí-la. Oremos para que o sargento negro não tenha descoberto, disse a garota. Eles seguiram até um ponto que estimaram estar cerca de 1 milha acima da vila, então se voltaram para a confusão de mata cerrada a leste. A vegetação era tão densa em muitos pontos que, com extrema dificuldade, avançavam, às vezes engatinhando e em outras escalando inúmeros troncos de árvores caídos. Entrelaçadas com galhos mortos e vivos estavam as trepadeiras resistentes em forma de corda, que formavam uma rede emaranhada pelo caminho. Ao sul deles, numa campina aberta, vários guerreiros negros estavam reunidos em torno de um objeto que despertava muitos comentários admirados. Os negros estavam vestidos com fragmentos do que um dia haviam sido uniformes de um comando alemão nativo. Era uma turma nada agradável, e entre eles, o que se destacava em autoridade e repulsa era o sargento negro Uzanga. O objeto de seu interesse era um avião britânico. Imediatamente depois que o inglês foi levado para a aldeia de Numabo, Uzanga saiu à procura do avião, movido parcialmente pela curiosidade e parcialmente pela intenção de destruí-lo. Mas quando o encontrou, algum novo pensamento fez desistir de concretizar seu plano. O objeto tinha um valor considerável, como ele bem sabia, e ocorreu-lhe que de alguma forma poderia transformar seu prêmio em lucro. Todos os dias ele retornava até ele, e embora a princípio sentisse grande admiração, acabou por passar a observá-lo com o olhar habitual de um proprietário, de modo que agora subia na fuselagem, e até avançava ao ponto de desejar aprender a operá-lo. Que feito seria, de fato, voar como um pássaro bem acima do topo das árvores mais altas. Como isso encheria seus companheiros menos favorecidos de admiração e respeito. Se Uzanga pudesse voar, tão grande seria o respeito de todos os membros das tribos espalhadas pelas aldeias do grande interior, que o veriam como pouco menos que um deus. Uzanga esfregou as palmas das mãos e estalou os lábios grossos. Então, de fato, ele seria muito rico, pois todas as aldeias lhe pagariam tributo, e ele poderia até ter até 1 dúzia de esposas. Com esse pensamento, no entanto, veio a imagem mental de Narato, a negra tirana, que o governava com mão de ferro. Uzanga fez uma careta e tentou esquecer a dúzia extra de esposas,
Mas o encanto da ideia permaneceu e o atraiu com tanta força que ele logo se viu raciocinando de forma muito lógica que um deus não seria grande coisa como Deus com menos de 24 esposas. Ele mexia nos instrumentos e no controle, meio esperando e meio temendo que encontrasse a combinação que colocaria a máquina em voo. Muitas vezes ele havia observado os aviadores britânicos voando acima das linhas alemãs, e parecia tão simples que ele tinha certeza de que poderia fazer o mesmo se ao menos alguém lhe mostrasse uma vez como. Havia, é claro, sempre a esperança de que o homem branco que chegará na máquina e que havia escapado da aldeia de Numabu pudesse cair nas mãos de Uzanga. E então, de fato, ele seria capaz de aprender a voar. Foi nessa esperança que Uzanga passou tanto tempo nas proximidades do avião, raciocinando como se, eventualmente, o homem branco retornasse em busca dele. E finalmente ele foi recompensado, pois, naquele mesmo dia, depois de ter abandonado a máquina e entrado na selva com seus guerreiros, ele ouviu vozes ao norte. Quando ele e seus homens se esconderam na densa folhagem de ambos os lados da trilha, Uzanga ficou imediatamente tomado de júbilo com o aparecimento do oficial britânico e da jovem branca que o sargento negro cobiçava e que havia escapado dele. O negro mal podia conter um grito de alegria, pois não esperava que o destino fosse tão generoso a ponto de lançar esses dois, a quem mais desejava, em seu poder ao mesmo tempo. Enquanto os dois desciam pela trilha, totalmente alheios ao perigo iminente, o homem explicava que deviam estar muito próximos do ponto onde o avião havia pousado. Toda a atenção deles estava centrada na trilha à frente, pois momentaneamente esperavam que ela se abrisse na clareira, onde tinham certeza de que veriam o avião que representaria vida e liberdade para eles. A trilha era larga, e eles caminhavam lado a lado, de modo que, em uma curva acentuada, a clareira com aparência de parque se revelou a eles simultaneamente com os contornos da máquina que procuravam. Exclamações de alívio e alegria escaparam de seus lábios, e no mesmo instante Uzanga e seus guerreiros negros surgiram dos arbustos ao redor. A garota estava quase esmagada pelo terror e pela decepção. Estar tão perto da segurança, e em seguida, ter toda a esperança arrancada por um golpe cruel do destino parecia insuportável. O homem também estava desapontado, mas mais do que isso, estava com raiva. Ele notou os restos dos uniformes nos negros e imediatamente exigiu saber onde estavam seus oficiais. Eles não podem te entender, disse a garota, e então, na língua mestiça que é o meio de comunicação entre os alemães e os negros de sua colônia, ela repetiu a pergunta do homem branco. Uzanga sorriu. Você sabe onde eles estão? Mulher branca, respondeu ele. Estão mortos. E se este homem branco não fizer o que eu mandar, ele também estará morto. O que você quer dele? Perguntou a garota. Quero que ele me ensine a voar como um pássaro, respondeu Uzanga. Berta Kircher olhou para ele com espanto, mas repetiu a exigência ao tenente. O inglês meditou por um momento. Ele quer aprender a voar. Quer, repetiu. Pergunte a ele se nos dará nossa liberdade se eu lhe ensinar a voar. A garota fez a pergunta a Uzanga, que, degradado, astuto e totalmente sem princípio, estava sempre perfeitamente disposto a prometer qualquer coisa, tivesse ou não intenções de cumprir suas promessas, e assim concordou imediatamente com a proposta. Deixe o homem branco me ensinar a voar, disse ele, e eu os levarei de volta perto dos assentamentos do seu povo, mas em troca disso, ficarei com o grande pássaro, e acenou com a mão negra na direção do avião. Quando Berta Kircher repetiu a proposta de Uzanga ao aviador, este deu de ombros e, com uma careta, finalmente concordou. Acho que não há outra saída, disse ele. De qualquer forma, o avião está perdido para o governo britânico. Se eu recusar o pedido do canária negro, não há dúvida de que ele fará um trabalho rápido comigo, resultando em a máquina ficar aqui até apodrecer. Se eu aceitar a oferta dele, ao menos será um meio de garantir o seu retorno seguro à civilização e isso, acrescentou, vale mais para mim do que todos os aviões do serviço aéreo britânico. A garota lançou-lhe um olhar rápido. Estas eram as primeiras palavras que ele lhe dirigia que poderiam indicar que seus sentimentos por ela eram mais do que os de um companheiro em aflição. Ela lamentou que ele tivesse falado como falou e ele também se arrependeu quase imediatamente ao ver a sombra cruzar seu rosto e perceber que, sem querer, havia acrescentado as dificuldades de sua situação já quase insuportável. Perdoe-me, disse ele rapidamente. Por favor, esqueça o que essa observação implicava. Eu prometo que não ofenderei vamente, se é que isso a ofendeu, até que ambos estejamos fora dessa confusão em segurança. Ela sorriu e lhe agradeceu, mas a coisa tinha sido dita e nunca poderia ser desdita, e Berta Kircher sabia ainda mais com certeza do que se ele tivesse caído de joelhos e protestado devoção eterna que o jovem oficial inglês amava. Uzanga estava decidido a ter sua primeira aula de aviação imediatamente. O inglês tentou dissuadi-lo, mas imediatamente o negro tornou-se ameaçador e abusivo, já que, como todos os ignorantes, desconfiava que as intenções dos outros eram sempre ocultas.
a menos que coincidissem perfeitamente com seus desejos. Muito bem, meu velho, murmurou o inglês, vou te dar a lição da sua vida. E então, se voltando para a garota, convença-o a deixar você nos acompanhar. Terei medo de deixá-la aqui com esses canalhas diabólicos. Mas quando ela fez a sugestão ao Zanga, o negro imediatamente suspeitou de algum plano para frustrá-lo, possivelmente levá-lo contra sua vontade de volta aos mestres alemães que ele tinha traído, e, encarando-a ferozmente, recusou obstinadamente considerar a sugestão. A mulher branca permanecerá aqui com meu povo, disse ele. Eles não lhe farão mal a menos que você fale em me trazer de volta em segurança. Diga a ele, disse o inglês, que se você não estiver à vista neste campo quando eu voltar, não pousarei. Mas levarei o Zanga de volta ao acampamento britânico e farei com que o enforquem. O Zanga prometeu que a garota estaria em evidência quando retornassem, e tomou medidas imediatas para impressionar seus guerreiros de que, sob pena de morte, eles não deveriam feri-la. Então, seguido pelos outros membros de seu grupo, ele atravessou a clareira em direção ao avião com o inglês. Uma vez sentado dentro do que ele já considerava sua nova posse, a coragem do negro começou a vacilar e, quando o motor foi ligado e a grande hélice começou a girar, ele gritou para o inglês parar a coisa e permitir que ele desembarcasse, mas o aviador não podia ouvir nem entender o negro por causa do barulho da hélice e do escapamento. Nesse momento, o avião já se movia pelo chão e, mesmo assim, o Zanga estava à beira de saltar, e teria feito isso se pudesse desatar a faixa ao redor da cintura. Então o avião levantou o voo, e em um instante, subiu graciosamente em um amplo círculo até superar as árvores. O sargento negro estava em um verdadeiro colapso de terror. Ele via a terra caindo rapidamente sob ele. Viu as árvores, o rio e, à distância, a pequena clareira com as cabanas de palha da aldeia de Numabo. Esforçou-se muito para não pensar nas consequências de uma queda repentina para o solo que se afastava rapidamente abaixo. Tentou concentrar sua mente nas 24 esposas que essa grande ave certamente permitiria que ele comandasse. Cada vez mais alto subia o avião, descrevendo um amplo círculo acima da floresta, do rio e dos campos. E em pouco tempo, para a grande surpresa de Uzanga, ele percebeu que seu terror diminuía rapidamente, de modo que logo foi forçado a sentir uma consciência de total segurança. E foi então que começou a reparar na maneira como o homem branco guiava e manipulava o avião. Após meia hora de manobras habilidosas, o inglês subiu rapidamente a uma altitude considerável e então, de repente, sem aviso, deu uma cambalhota e voou com o avião invertido por alguns segundos. Eu disse que daria a esse malandro a lição da vida dele, murmurou ele ao ouvir, mesmo acima do zumbido da hélice, o grito do negro aterrorizado. Um momento depois, Smithfield colocou a máquina em posição normal e começou a descer rapidamente em direção à terra. Ele deu algumas voltas lentamente sobre o prado até se certificar de que Berta Kircher estava lá e aparentemente ilesa, então desceu suavemente ao solo, fazendo com que a máquina parasse a uma curta distância de onde a garota e os guerreiros os aguardavam. Era um Zanga trêmulo e de aparência acinzentada que caiu do fuselagem, pois seus nervos ainda estavam à flor da pele devido à experiência angustiante do loop, mas com a terra firmemente sob os pés, ele rapidamente recuperou a compostura. Desfilando com grande ostentação e fanfarronice, ele se esforçava para impressionar seus seguidores com a mera insignificância de um feito tão trivial quanto voar, como um pássaro, milhares de jardas acima da selva, embora demorasse até que tivesse se convencido completamente, pela força da autossugestão, de que havia desfrutado cada instante do voo, e já estava bastante avançado na arte da aviação. O negro estava tão ciumento de seu brinquedo recém-descoberto que não quis retornar à vila de Numabo, mas insistiu em acampar bem ao lado do avião, para que, de alguma forma inconcebível, ele não fosse roubado dele. Por 2 dias eles acamparam ali, e constantemente durante o dia o Zanga obrigava o inglês a instruí-lo na arte de voar. Smithfield, ao recordar os longos meses de treinamento árduo que ele próprio havia enfrentado antes de ser considerado suficientemente apto para ser considerado um piloto completo, sorria da vaidade do africano ignorante que já exigia ser permitido a fazer um voo sozinho. Se não fosse por ter perdido a máquina, explicou o inglês para a garota, eu deixaria o canalha subir e quebrar o próprio pescoço, como ele faria em 2 minutos. No entanto, ele finalmente persuadiu Zanga a esperar mais alguns dias de instrução, mas na mente desconfiada do negro havia uma convicção crescente de que o conselho do homem branco era motivado por algum motivo oculto, que era na esperança de fugir com a máquina ele mesmo durante a noite que ele se recusava a admitir que o Zanga era totalmente capaz de manuseá-la sozinho, portanto, não precisava de mais ajuda ou instrução. E assim na mente do negro formava-se a determinação de enganá-lo. Homem branco, o atrativo das 24 esposas sedutoras provava, por si só, ser um incentivo suficiente, e, além disso,
juntava-se o seu desejo pela garota branca que ele há muito tempo havia decidido possuir. Foi com esses pensamentos em mente que o Zanga se deitou para dormir na noite do segundo dia. Constantemente, entretanto, surgia a lembrança de Naratu e de seu temperamento, tirando o prazer de suas imaginárias alegrias. Se ao menos ele pudesse se livrar dela. O pensamento, uma vez formado, persistia, mas sempre era mais do que ofuscado pelo fato de que o sargento negro realmente tinha medo de sua mulher. Tanto medo, de fato, que ele não teria ousado tentar se livrar dela a menos que pudesse fazê-lo secretamente enquanto ela dormia. No entanto, à medida que um plano após outro era concebido pela força de seus desejos, ele finalmente encontrou um que lhe veio quase como um golpe, fazendo-o sentar-se ereto entre seus companheiros adormecidos. Quando amanheceu, o Zanga mal podia esperar por uma oportunidade de colocar seu plano em execução.